Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Oliveira, sou CEO aqui da Código X e eu criei este canal para falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre tecnologia, um pouquinho de tudo e bora lá trocar uma ideia. Bom, esses dias eu estava navegando aqui e tal, vendo algumas notícias e uma das coisas que me chamou bastante atenção foi um termo, foram três coisas que me chamou bastante atenção esses dias. Foi um termo chamado woke, ESG, que não é tão comum, mas eu vou entrar nesse tópico. E o outro é a nova lei de saúde mental, que foi aprovada, né, aqui em 2025. Né, ela entrou em vigência dia 26 de maio, mas vamos começar pela cultura woke. Essa cultura woke, eu tinha ouvido falar nas eleições ali dos Estados Unidos, né, na troca ali do Trump pelo Biden e tal. E aí essa palavra, ela foi uma palavra que ficou bem conhecida e cada vez mais essa palavra tem tido uma aceitação e uma mudança. Até chamar, né, de cultura woke. Mas o que é o woke? O woke a tradução ela é acordei. Essa é a tradução dela. Mas mais do que isso, o woke ele tem um significado de consciência. É isso que as pessoas estão tentando levar. Consciência do quê? Consciência racial, consciência espiritual, consciência de postura, consciência de pessoa, sabe? Eu comecei a entender que quando eles falam de cultura woke, quando eles cunham essa questão de cultura woke, é mais para falar assim, olha, eu me importo com você, eu sou uma pessoa que eu não ligo só se você tem um carro bom, se você tem uma casa boa, não, eu me importo com o ser ali. Eu gostei muito legal, inclusive aqui fala sobre o movimento Black Lives Matter, né, que vidas negras importam, ou seja, é todo esse movimento de consciência do ser atrás, né, do que tem ligado a pessoa que está ali fazendo um trabalho, ou dirigindo uma empresa, ou dirigindo uma equipe, né. Isso é muito legal, porque esse tipo de coisa acaba se tornando algo cultural dentro de uma empresa. Então você hoje tem um discernimento, né? Você hoje tem uma propaganda, vamos chamar assim, da sua empresa, quando você fala assim, nossa, a minha empresa tem uma cultura woke. É basicamente o que algumas empresas lá nos Estados Unidos já estão fazendo, que eles têm esse movimento de woke. E o mais contraditório de tudo isso é porque recentemente o Elon Musk lançou o Grok 3, né, Grok 3, que é a inteligência artificial dele, e ela tem um termômetro anti-woke, ou seja, a ideia da inteligência artificial do Elon Musk é que ela não tem uma restrição, ou seja, ela seja mais livre. Por quê? Porque na cultura woke, muitas coisas elas precisam ser muito mais medidas. Então, quando eu vou dar um feedback para uma pessoa, quando eu vou falar com uma pessoa, muitas vezes, pelo que eu entendi, esse tipo de feedback, esse tipo de fala tem que ser mais medida, com mais cautela, com mais zelo, para não ser interpretado de uma outra forma. Então, isso é uma coisa muito legal. Olha só que interessante, né? Aqui fala também que ser woke é ter consciência, né? Foi o que eu disse, consciência social e racial sobre algo ou sobre alguém, né? Então, isso são coisas que historicamente já foram impostas pela sociedade e que agora as pessoas estão cada vez mais, né, tentando modificar e tentando se adequar. Eu acho interessante, até porque eu acho que as pessoas elas têm que ser livres de forma geral. A liberdade é algo que importa muito para mim, gosto muito disso, e eu acho que encunhar isso é legal, só que tem alguns pontos, porque depois de você falar isso, de você se tornar uma pessoa woke, você vai acabar tendo um título que esse título ele pode te pegar no futuro. Então, muitas vezes você está num ciclo na sua vida, no seu momento ali, que faz muito sentido para você. Você se veste com essa roupa ali, com essa característica woke, e que depois, em algum momento, isso pode não fazer tanto sentido com tanto vigor, tanto pulso assim. E a cultura woke, ela vai direto na nova lei, ela fala direto com a lei que foi aprovada aqui no Brasil, que é a lei NR1, né? Essa norma regulamentadora número 1, que ela fala que as empresas, ela fala não, ela obriga que as empresas agora elas tenham uma medida específica para promover a saúde mental dos seus colaboradores. Olha que interessante. Gente, isso daí não é brincadeira, tá? Eu acho que até demorou muito para esse tipo de coisa acontecer no Brasil, porque depois da pandemia, todo mundo ficou meio zoreta mesmo. Todo mundo não ficou legal. Porque a pandemia ela veio, bagunçou com tudo, mudou tudo de uma hora para outra. Uma hora era uma coisa, depois já não era mais. Uma hora tinha trânsito, outra hora não tinha pessoa na rua. Então, assim, a pandemia ela meio que bagunçou as coisas. E esse tipo de lei, regulamento, ele visa justamente a gente poder ter uma tranquilidade e saber assim, ó, essa empresa, né, ela obrigatoriamente ela se importa com o meu bem-estar, ela se importa com a minha vida. Isso não quer dizer que eu até estava rindo, né, que esses dias eu vi uma postagem de uma mulher que
ou uma mulher, eu estou dizendo mulher, mas eu não sei, né? Um e-mail que foi postado nas redes sociais, que esse e-mail falava basicamente que a pessoa ela não iria trabalhar porque o bebê reborn estava passando mal e iria para um pediatra reborn. Ou até mesmo quando um cara, que eu vi isso daí também no Facebook, no LinkedIn, que ele processou uma empresa porque ele caiu da cadeira enquanto ele estava trabalhando e gerou um acidente de trabalho. Ou seja, esse tipo de coisa, eles acabam entrando num ponto muito complexo, né, da sociedade. Porque até que ponto é, até que ponto não é obrigação. O que vale aqui, pessoal, mais do que é certo e errado, é a intenção. Eu, como dono de uma empresa, como CEO, diretor de uma empresa, eu quero que as pessoas que trabalhem comigo sejam bem, sejam felizes e trabalhem felizes. Essa é a minha visão como CEO. Essa é a minha visão como dono dessa empresa onde eu tenho. O que pega é que muitas empresas elas não têm esse tipo de consciência. Isso é uma consciência individual, isso é uma consciência que cada um tem que ter. Mas muitas empresas realmente exageram na dose, realmente forçam, fazem trabalhos, obrigam que as pessoas façam trabalhos muito complexos, por muitas horas seguidas, de forma muito insistente, com muita pressão, com ambiente tóxico, com ambiente complexo, e isso realmente dá uma bagunçada na cabeça. Então, quando você coloca uma exigência como essa, é porque alguma coisa de certo não tá rolando. Alguma coisa tá dando ruim aqui nesse negócio. E aí, basicamente, o que que eles pedem, né? Eles pedem que as empresas agora elas adotem um ambiente mais saudável, que coloquem ginástica nas laborais, colocam terapia, hábitos saudáveis, né? Paguem, por exemplo, uma academia, um cartão de benefício, algum tipo de coisa. Ou seja, isso já é lei. Isso não é mais um diferencial dentro da sua empresa. Então, se você está procurando uma empresa para trabalhar e não tiver nada disso, cuidado, tá? Porque em algum momento isso daí vai virar, nem vai, porque isso daí vai dar ruim. Então, assim, se você está procurando alguma empresa, não procurem menos do que isso. Pelo menos uma terapia, pelo menos uma psicóloga a empresa tem que ter. Porque isso aqui hoje já é obrigação, tá? Não tomem cuidado. Tá? E aí a gente cai também junto, né? Começamos falando da cultura woke, falamos um pouquinho sobre essa nova lei NR1, e agora a gente entra no SG que eu falei alguns dias atrás, e isso daí nossa senhora, isso daí no passado, isso foi uma bagunça, porque assim, em 2024 todo mundo falava de ESG e tinha título e tinha um monte de coisa, e as empresas que tinham ESG era foda, era uma empresa top pra caramba, e toda empresa queria ser ESG, e que empresa que era ESG tinha investimento, tinha um monte de coisa, e na prática, hoje, prática de mercado, hoje, isso não tá valendo pra praticamente nada. Por quê? Porque tem muito blá blá blá. Essa é real. Tem muita historinha sendo contada que, na real, isso não serve, não está funcionando. Então, assim, essa é a minha percepção. Acho que o ESG ele é extremamente importante. A parte de governança, a parte social, isso é muito importante, isso é muito válido. Mas o que eu olho, o que eu vejo hoje na prática mesmo é que isso daí é uma maquiagem. É uma maquiagem para que as empresas elas consigam ter um nomezinho bonitinho, que elas consigam ter um títulozinho bonitinho, mas na prática elas não fazem. Mais do que ter o título, é ser, é fazer. Então, hoje aqui na minha empresa, por exemplo, a gente estrutura toda a parte de governança, toda a parte social, a parte ambiental, a parte de doação, tudo isso a gente se esforça para fazer. Mais do que ter o título, é isso que eu gosto muito de frisar, mais do que ter o título, é fazer. Então, assim, essa parte social, essa parte de cultura, tudo isso, para mim, hoje, é muito válido. E acho que nós precisamos de fomentar ambientes mais legais, culturas mais legais e formas divertidas de trabalhar. A gente nem todas as empresas podem, óbvio, cada uma tem a sua realidade, mas à medida do possível, sempre que nós podemos gerar um ambiente confortável de trabalho para a galera, sempre que eu pensei na minha empresa, sempre que eu penso na Código X hoje, eu penso em uma forma divertida, um ambiente saudável, porque isso daí é o que sim que vai fazer a diferença na minha vida e nos meus resultados de projeto. Bom, e lembrando de terminar o vídeo, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever, beleza? A gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de governança, um pouquinho de mercado. Essa é a ideia mesmo desse canal, tá? E mais do que isso, comenta aqui embaixo, deixa eu ver sua opinião sobre esse movimento woke, sobre as novas leis, sobre essa nova lei NR1, sobre essa parte do ESG. Eu quero entender de você o que você acha desse conteúdo, se você está gostando, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!